Olha só que pergunta bem interessante que me mandaram aqui nos comentários. Se Gênesis 3:24 fala que após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, os anjos guardavam o jardim com lâmina chamejante de uma espada, mas até o momento não haviam espadas, porque não havia tido nenhuma guerra, será que foi então Deus que criou a espada? Ou deu a ideia para ela? Boa pergunta. Como eu disse, gostei dessa abordagem, foi bem interessante. Quem mandou essa pergunta foi o Wagner Fortini, ele é lá de Paranavaí, Paraná. Adriano, boa noite. Boa noite. Na Bíblia, Gênesis 3:24 fala que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Anjos com lâminas chamejantes de uma espada guardavam o jardim, já que até o momento não havia guerra, pois Adão e Eva eram perfeitos. O que justifica esse texto? A se referir a uma arma de guerra, o qual não tinha havido até então. Isso quer dizer que Deus criou a arma? No caso aí, a espada? Explique, por favor. Abraço. Só se for agora. Bom, nós podemos de antemão afirmar que não foi Deus que criou a espada, né? Que não deu a ideia para homens criar espada. Não é essa a ideia. Mas nós podemos entender esse contexto. Primeiramente, quem que escreveu o livro de Gênesis? Nós sabemos que foi Moisés. E quando que Moisés escreveu esse livro? No ano de 1513 a.C. Nessa ocasião, quando Moisés escreveu este livro, no caso de Gênesis, já havia tido diversas guerras. Até aí a espada já havia sido criada, já havia sido inventada pelo ser humano como arma de guerra. Então, nessa época que Moisés descreveu esse acontecimento do Jardim do Éden, nessa ocasião já existia a espada. Então, por que Moisés colocou então que se fosse espada, se não foi Deus que criou ela? Simplesmente para o fato que nós pudéssemos entender a imagem. Pode ser que não seja uma espada, pode ser que seja uma outra coisa que nem Moisés, nem nós entenderíamos como algo descrito. Mas Deus usou esta linguagem, digamos assim, no formato de espada para que nós pudéssemos entender, compreender a imagem. Então, por conta disso, nós devemos concluir que não foi Deus que criou, então, a espada, ou que deu a ideia para o ser humano criar a espada. Não é isso. Mas que Moisés usou um artefato, no caso uma arma, que nós conhecêssemos para descrever então uma situação, um acontecimento.